Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, a vós, todos os queridos, que possam estar me vendo e me ouvindo neste momento. Que as bênçãos de Hashem, do Eterno, do Rei dos Reis, do nome sobre todos os nomes, que suas bênçãos e suas misericórdias estejam na vida de todos vós, hoje e sempre. Amém? Amém. Eu estou gravando, gente, neste momento, e vocês podem, não sei, eu não sei, né? Se pode sair algum som de fogos, né? Aí, aqui na gravação, eu não sei, porque estamos em um período junino, né? Da cultura aqui do Nordeste. Quem é daqui da minha terra, quem é aqui do Nordeste, sabe do que eu estou falando. Mas quem é de outra parte do Brasil, que não vive essa festa, ou não está acontecendo, né? Lógico. Pode ver algum barulho, algum som de fogos, de alguma coisa. Aí já fica sabendo, estou gravando aqui, mas teve um som agora de fogos, de bomba, de coisa aqui. Aí se sair aqui na gravação, aí vocês já vão saber, certo? Certo. Uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é, hoje em dia, a política do YouTube, ela mudou certos conceitos. Umas coisas permanecem e outras mudou. Eu vou pedir a vocês, não que eu ganhe nada com isso, porque o meu foco, quando eu criei esse canal, correndo já para quase 2 anos atrás, meu objetivo sempre foi dividir e compartilhar um pouco do que eu sei com os irmãos, abrindo os olhos dos irmãos para a verdade, que busquem a verdade, que pesquisem, que não caia na mão desses larautos, desses falsos pastores e falsos profetas que por aí estão, que estão acabando com o cristianismo, que estão acabando com o evangelho do Senhor a cada dia. Eu não me espanto com isso, porque as escrituras já falavam nisso. O evangelho tem caído em descrédito dia após dia, por causa de escândalos e falcatruas desses líderes e desse sistema religioso que vivemos. A iniquidade vem adentrando cada vez mais. E em grande parte do que vemos hoje, este evangelho diluído, híbrido, falso, não é nem de longe com o evangelho das Escrituras Sagradas. Nem de longe ele se parece. Cada vez mais. E causando tristeza em muitos irmãos, abandono da fé, um movimento que muitos até chamam como desigrejados, que eu quero até falar um vídeo sobre esse termo, que é um engano, desigrejado. Não, é um engano, é um termo pejorativo, uma forma pejorativa, errada, da religião em chamar irmãos que não participam do ministério de desigrejados. Vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Certo. Devido a não ter estômago para suportar tanto escândalo, tanta vergonha, tanta frieza espiritual, tanta mentira, tanto roubo de dízimos e ofertas, e falcatruas de diversas formas. Falsas curas, falsos milagres. Tem verdade? Tem, mas tem muita mentira. Estelionato e todo tipo de crimes e lascíveis da carne. Então, muitos estão saindo, abandonando as congregações de placa e passando. Uns continuam a congregar com outros irmãos do mesmo pensamento, de uma forma mais pura, na raiz da coisa, em suas residências. Outros não, infelizmente voltam para o mundo, se decepcionam e voltam tudo de novo para o que era. Voltam aos seus estados, voltam ao seu estado passado, que as escrituras falam que se torna pior do que o primeiro. Olha só. Então eu criei esse canal com o objetivo de repassar, não só eu como muitos outros, com o intuito de repassar a verdade, mostrar a verdade, fazer com que os irmãos pesquisem e abram os olhos. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês que assistam o vídeo, como outros
pessoas também que eu vejo, outros canal falando e relatando, outros canal falando e relatando sobre. Quando vocês assistirem um vídeo, eu peço, esse vídeo também eu costumo botar no Face. Vocês do Face que podem estar vendo neste momento, esse vídeo também aqui eu costumo colocar, gente, no YouTube. Eu costumo colocar também esse vídeo no meu canal do YouTube, Valdomiro Lima, Profeta de Deus. Certo, certo. No Face tem um tipo de coisa, no Face tem algo, né? Que também tem, que eu vou falar agora sobre curtir. Mas tudo bem. Mas o intuito principal no YouTube para que o canal continue de pé, continue vivo, continue se propagar, o YouTube espalhe o vídeo, divulgue, né? Divulgar, eu preciso dos likes. Não que eu ganhe dinheiro com isso, não. Nunca ganhei um centavo, porque eu não costumo monetizar os vídeos. Meu objetivo não é esse, senão eu vou estar vendendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para ser vendida, é para ser repassada. E eu tenho meu emprego, tenho meu salário, e não preciso disso. Até o momento, eu nunca cheguei a viver do Evangelho. Não, eu tenho meu emprego, Deus já me dá minha bênção. O que eu repasso de graça. Nunca monetizei nenhum vídeo desse para ganhar um centavo. Mas o meu objetivo é manter o canal e propagar a mensagem, que se espalhe e chegue a outras pessoas. Então, toda vez que você assistir um vídeo, por favor, eu peço para divulgar, continuar divulgando a palavra, coloque um like, bote um like assim ou assim. Porque eu tenho observado, não só no meu canal, como muitos outros, às vezes 100 pessoas vê. Vou dar um exemplo de 100. 100 pessoas vê o vídeo, tá lá 100, mas só 5, 6 dão um like. Os restos que viu, nem diz assim, nem diz assim. Bote assim se não gostou. Se não gostou, bota assim. E se gostou, bota assim. Para motivar o canal, porque agora é um novo sistema. Quando você dá like e vai espalhando, aí o canal continua e motiva e cresce. E se espalha, senão ele acaba. Certo, certo? Pois bem, o tema, minha gente, que eu trago hoje, como vocês podem ver aí, no título, no subtítulo, no epígrafe, aí, a condição humana. O pecado. Esta mensagem vai para 3 classes de pessoas. Vai para você, irmão, de congregação, que muitas vezes tenta se esforçar para andar na linha, para ser perfeito, muitas vezes até erradamente julga os outros, mas comete deslizes, pecados que muitas vezes não compreende e se diz: eu sou um servo de Deus, como eu posso praticar algo dessa natureza? Como? Se eu tenho uma nova natureza, como eu posso praticar esse tipo de coisa? E se amargura e se agonia e se entristece com esta situação. Essa mensagem vai para você. Essa mensagem vai para você também. A segunda classe de pessoas, são 3 classes de pessoas. Uma é essa, a segunda é para você, irmão de igreja, ou que está aí no mundo ainda, que ainda não compreendeu e não tem noção do valor que você tem para Deus. Valor este tão grande assim, infinitamente, que o Senhor, o Eterno, se fez carne e habitou entre nós e foi flagelado, massacrado por nossas iniquidades, por amor a você. E você, membro de igreja, que ainda não tem essa noção ainda completa, finge só, brinca de ser crente? Ou para você que é do mundo ainda, que desconhece o valor que você tem para Deus. E terceiro, essa mensagem vai também para você que não é de congregação, é do mundo, é da carniça, mas julga os crentes e acha que os crentes são super-homens, que não pecam, que não erram, e julgam eles, achando que eles são perfeitos. Esta mensagem vai para você também. Vai para essas 3 classes de pessoas. Certo? Certo. O pecado. A condição humana. O pecado. Algo que existe desde que o mundo é mundo. Ou seja, vírgula, não, desde que o mundo é mundo, não. O Eterno, Hashem, o Senhor, quando criou o primeiro homem, Adão, e de suas costelas fez Eva, primeiro casal, Deus, o Eterno, fez eles perfeitos, imaculados.
sem mácula, uma forma perfeita, sem defeito algum. Mas pela ardilosa astúcia do acusador, do inimigo, a Satã, o diabo, conseguiu corromper Eva e fazer com que ela desobedecesse a Deus, consequentemente arrastando Adão para o mesmo pecado, desobedecendo a Deus. E a partir daí adentra o pecado na terra, e maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor. A partir daí, os seus filhos, os filhos do casal Adão e Eva, e todos os outros consequentemente que vieram agora de uma forma defeituosa. A forma original, Deus, quando os fez perfeito, e pediram, vejam, comam e se alimentam de tudo que estejam aqui, mas menos dessa. Deus quis observar a obediência deles, mas eles não obedeceram. Deram vazão ao inimigo, ao mundo, como muitos hoje vêm dando, desobedecendo a Deus e dando vazão e ouvindo o mundo, em vez de ouvir a voz de Deus. E o que é que acontece? A partir deste momento, são expulsos do paraíso, vão para a terra, passam e agora, antes estava no sossego, a partir de agora, começa os suplícios, o sacrifício, trabalhar para se alimentar. A mulher com dores de parto, a dar à luz. E a partir daí, o pecado adentra as vossas almas, e agora a forma que era perfeita, divina, agora já não é mais. É uma forma defeituosa. E consequentemente, toda a raça humana se condenou a partir deste momento. Toda a sua geração e todos que se formam dos pais, nossos primeiros pais terrenos, que o nosso Pai Celestial é Deus, mas os pais terrenos, os primeiros, Adão e Eva, pai de toda a humanidade. A partir daí, depois da desobediência, a perfeição se tornou defeituosa. O que era sem mácula, agora passou a ter mácula. É uma forma, é como uma forma de cimento que você faz com uma pancada desse lado. E agora a forma amassada. A forma que você coloca, se é um bolo, se é um cimento, que seja, para aproveitar aquela massa, quando sai amassada, sai defeituosa. É o que passou a ser os filhos de Adão e Eva, e toda geração humana começou a ser defeituosa. O pecado agora começa a fazer parte de nossa existência, do nosso DNA, as hemoglobinas, as plaquetas, o sangue, o DNA já começou a nascer, já tem escrito pecado, o câncer impregnado em nossa carne, em nossa alma, que herdamos dos nossos pais. E agora toda a raça humana fadada e condenada à morte, devido a algo entranhado em nós. Aí alguém pode perguntar, como já houve gente que perguntou, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não pedi para nascer. Teve pessoas que já chegou dizendo, eu não pedi para nascer. Que culpa eu tenho? Por que eu sou condenado à morte? Por quê? Porque Deus não excluiu, não me fez diretamente fora desses pais, fez diferente, me fez perfeito. Eu tenho culpa de ser esse miserável, de praticar essas iniquidades. Eu me entristeço, eu me agonio. Por quê? Eu tenho desejo, como Paulo fala, como nós vamos ler hoje, da mensagem de hoje. Eu tenho desejo, muitas vezes, de querer fazer o bem, mas eu não entendo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho desejo de fazer o bem, mas o mal toma a frente, saciado pela carne, ele é executado. E em vez de eu praticar o bem, eu pratico o mal. Como é que eu vou chegar diante de Deus naquele grande dia e me mostrar perfeito? O que é que eu tenho para oferecer a Deus? Uma coisa boa e 10 ruins. Coisas que muitas vezes eu não compreendo, eu não entendo porque pratico. Eu me agonio, eu me angustio. Como é? Aí vai para você, irmão. Como é que eu, sendo um servo de Deus,
ainda pratico estas coisas. Ainda pratico isso. E tento me livrar e me agonio e me angustio. Foi vendo sua angústia e vendo que você não tem culpa de ter nascido de uma forma defeituosa, é que Cristo Jesus viu que tem o pecadeiro, o pecador, a carne entranhada, toda afogada no pecado, que não está nem aí, peca constante, já faz parte da vida dele, a maldade, a língua ferina, o adultério, a perversidade, a droga, o assassinato, o roubo, a falcatrua, a corrupção. Isso já faz parte da vida dele, que ele não está nem aí. Mas Deus viu os justos, os que se angustiam, que se agoniam. Eu tenho desejo no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer, eu quero fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem, lá está o mal. E toma a frente e é executado. Em vez de eu praticar o bem, eu termino praticando o mal. E se entristece, se agonia. Que culpa eu tenho disso? Que culpa eu tenho de ter herdado o Gênesis do pecado dos meus primeiros pais? Eu não quero isso, eu não queria, eu não pedi para nascer. E sofre, se angustia. E não entende, não compreende, como muitas vezes isso acontece em nossa vida. Por isso, meu filho, por isso, irmão, Jesus Cristo viu a angústia de muitos. Jesus Cristo viu que você não tem culpa e se esvaziou de sua glória, habitou em carne igual a nós, e a morte que era reservada a você, o castigo que era reservado a você, ele levou sozinho. A morte que estava fadada a você, mas ele viu que você não teve culpa e não tem culpa, ele veio te dar uma chance de se redimir. Ele veio te dar uma chance, porque antes você se pergunta, o que é que eu tenho para oferecer diante do Pai? Estou perdido, sou réu de juízo, sou réu de inferno, passar direto, sem direito a julgamento. Mas Jesus Cristo viu isso e veio te dar uma chance. Ele veio levar as nossas enfermidades. Ele veio levar a culpa que você não tinha dessa natureza carnal e humana. Ele veio e levou a punição, o pagamento, a morte, o castigo, o flagelo que era para você. Ele veio e levou sobre si. Para que nele você possa obter vitória. E agora, diante do Pai, você ser justo e justificado, não por você, mas exclusivamente pelo mérito de Cristo, que pagou o preço, que carregou o fardo, que a morte que era para você, ele levou sobre si, para que nele você possa obter vitória, apenas confessando-o como Senhor e Salvador de vossa vida. Porque lá nas Escrituras diz, todo aquele que crê em mim e se arrepender e for batizado, esse será salvo. E aí? E agora você já pode andar de cabeça erguida e chegar diante do Pai, e Jesus vai dizer, este eu comprei com meu sangue. E justo e justificado, agora você é, por crer em Jesus. Mas, agora vem para o irmão que se angustia quando comete pecado, quando desliza, quando se agonia. Agora vai para aquele que acha que o crente é um super-homem, que o pastor é um super-homem, que ele não peca. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 2 em diante, ele diz, irmão, você crê em Deus? Agora somos filhos de Deus, mas o que haveremos de ser ainda não foi revelado. E aí? O que haveremos de ser ainda não foi revelado, mas quando ele vier, aí sim se tornaremos igual a ele. Apóstolo Paulo também diz, o que é corrupto, o que é corruptível tem que se cobrir de incorruptibilidade. O outro apóstolo chega e diz, se nós dissemos que não temos pecados, mentimos, nos enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. E aí? O pecado, a gente peca. A diferença, aí agora vem para você,
que é do mundo, que acha que o crente é santo, que acha que o crente é perfeito e joga pressão sobre o crente. A diferença de nós, para vocês, todos nós estamos no mundo. A diferença de nós é que você, como eu já fui outrora, era pecadeiro. Peca por natureza, o adultério, a lasciva, a imundícia, peca e isso é consequência. É como esticar um braço, tá, e tal, faz parte. Ele não está nem aí, ele não tem noção do certo e errado. Isso faz parte da carne dele, do espírito dele, está dentro. O espírito de Cristo não habita nele, como em muitos que se diz crentes, que se diz servos. O espírito de Cristo não habita nele, só o que habita nele é a carne, é o desejo carnal. Então ele pratica a lascívia e não está nem aí. Mas o homem nascido de novo, que abandona a velha natureza e agora se reveste da nova natureza, que é Cristo, o Espírito do Messias é nele, que o diz e o convence que ele está certo e errado, que fala em seu ouvido e em seu coração. Agora não, ele luta, se controla, ele faz de tudo para não dar vazão ao pecado, como está lá em Gênesis 4. Em Gênesis 4, no início de Gênesis 4, lá fala que se você der vazão ao pecado, o inimigo está à espreita. Se você der uma brecha, ele está à espreita, esperando para atacar. Mas você pode dominá-lo, lutando. Mas aí já vai o apóstolo dizer, mas se você peca, se você desliza, lá está um advogado junto ao Pai, justo e fiel, para te justificar e te defender naquele momento. Pecar voluntariamente, que é aquele que não tem o Espírito de Cristo nele, é o homem do mundo que peca e não está nem aí. O crente que se diz crente, mas só é crente de boca, porque não é servo, é só crente, é igual ao diabo, crê, mas não vive. Peca também não está nem aí, mas o servo de Deus verdadeiro, que tem o Espírito nele, habitado nele, ele quando desliza, ele se angustia, ele se agonia, ele se aperreia, ele se ajoelha, ele fica triste de cabeça baixa, porque ele não entende, ele não queria, ele se agonia, ele se aperreia por aquela situação, porque ele não queria isso. Mas o bem que eu quero fazer, quando eu quero, lá o mal chega primeiro e atua. Tenho prazer, como vamos ler daqui a pouco, Paulo falando, tenho prazer no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho esse prazer no meu interior. Mas quando eu quero fazer o bem, encontro outra lei na minha carne, nos meus membros, atuando contra a lei do meu entendimento. Eu quero fazer o bem, mas a carne não quer. Aí eu venha, não. E uma briga da carne com o Espírito. Então, vocês que é do mundo, que não se decidiu por Cristo ainda, não pense que o crente, um verdadeiro servo, ele é perfeito. Ele luta, ele briga, é uma luta cada dia, um leão por dia que ele mata. Mas ele peca, ele desliza, porque enquanto estiver na terra, como 1 João capítulo 3, a partir do versículo 2 em diante, o que haveremos de ser ainda não foi revelado, só será revelado quando ele vir um dia. Nós somos imperfeitos e pecadores, falhos. A nossa diferença, para você que é do mundo, é porque nós nos angustiamos. O verdadeiro, que tem o Espírito de Cristo verdadeiramente nele, ele se angustia, ele se aperreia, ele se entristece, ele fica cabisbaixo, triste, porque cometeu o deslize, porque pecou. Ele se angustia e pede perdão a Deus. Ele se desespera e pede perdão a Deus. E sinceramente se arrependendo, o Senhor o perdoa. Diferente de você que peca e não está nem aí. É como tomar um copo d'água. É uma coisa normal do cotidiano, nem liga, faz parte de você. Mas o servo nele se angustia e se entristece. Ele se aperreia. Essa é a diferença. Nós não somos super-homens. Haveremos de ser, não por nós, mas pelas misericórdias de Jesus, que morreu por cada um de nós. E está esperando você também, que ainda possa estar me vendo, que ainda não se decidiu. Ele está te esperando. Não peço que você seja membro de placa, de igreja. Você fique à vontade para escolher aqui melhor que quiser. Mas eu não quero, eu tenho raiva de congregação. Eu vejo gente falando isso, eu tenho raiva. Mas eu te peço, ame a Deus, ama Jesus, se afaste do mal, pratique a justiça, seja justo. Leia as Escrituras então. Leia as Escrituras, repasse o que aprende de bom para o seu próximo.
Não estou defendendo placa de congregação nenhuma, mas sim o que as escrituras diz. Se você que é na boca dos outros, é desigrejado, como dizem, que esse termo eu não aceito, eu vou montar, eu congrego, aqui numa congregação eu congrego. Mas eu vou falar um tema, eu vou fazer um tema, no próximo vídeo eu vou falar um tema sobre esse termo desigrejado que falam, que eu acho pejorativo esse termo, mas eu vou explicar no próximo. Pois bem, isso eu não falo, eu peço, o que eu defendo, o que eu peço é que você aceite Jesus, ame-o, é o único modo, não há outro, de se salvar. Quando eu digo não aceite placa, não aceite o pastor, não aceite esse líder, isso aí que está sendo pregado em muitas, não todas, é um lixo, é uma mentira, não é o evangelho. O evangelho é amor, é paz. Eu sei que você tem ido para a igreja e se decepcionado, porque lá muitas delas só falam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, do início ao fim. É escândalos e mais escândalos, é nojeira e mais nojeira, mas não é Jesus. Jesus já deixou avisado que esses escândalos iam surgir. E por que eu vou me espantar com isso? Não vou me espantar nunca, porque eu não vou congregar olhando para pastor ou para membro. Pode os membros da congregação cair tudinho e o pastor cair também. Eu sei que o meu mestre nunca caiu. Ele morreu por mim e por você. Ele é o campeão. Então eu não tenho que olhar para ninguém. Se eu olhar para outro, é para ter misericórdia, é para estender as mãos a ele. Mas, para ter ele como espelho, pastor, placa de igreja, qualquer outro, não. Jesus Cristo é seu espelho. Pode o mundo todo cair das igrejas. Jesus não caiu. Ele foi campeão, então é para ele que você tem que olhar. Não é para pastor, nem para a igreja não. Se desviar por causa de membro, eu estou na igreja que tem uma congregação, uma média de umas 100 pessoas, pode cair 100. O pastor cair, cai todo mundo. Eu sei que o meu mestre nunca caiu. Então é a ele que você tem que se pegar, se agarrar a ele. É a ele, e não é mais ninguém, porque ele já deixou avisado nas escrituras. E por quê? Eu vou me agoniar com isso? Isso aí está tudo profetizado. Saiba disso. Todos esses escândalos aí para mim não é espanto, e para quem conhece as escrituras não é espanto. Porque isso tudo está profetizado. Aceite a Jesus. Não é aceitar placa nem pastor, não. Aceite a Jesus e lê as escrituras. E peça entendimento. Lá no livro de Jacó e Tiago, ele diz, peça entendimento a Deus. E ele abrirá os teus olhos. Ele veio, se fez carne, se esvaziou da glória. Veio em semelhança de carne humana. Certo? Para morrer por mim e por você. Onde nós já éramos réus de inferno diretamente. Sem direito a julgamento. Mas ele veio, morreu na cruz, levou nossas enfermidades e nossos pecados para que nós, que antes não tínhamos nada, nunca como se justificar diante do Pai, nas escrituras fala, no livro de Isaías mesmo, que nós somos, nossa justiça é como um trapo de imundície. Olha só, não tem nada de bom. No livro de Romanos também fala, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos se desviaram, todos pecaram. Não tem nada, não tem como se justificar por nossas forças diante do Pai. Só por Cristo Jesus. É o único modo de você agora chegar diante do Pai justo e justificado. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Messias. É o único modo. Amém, queridos? Pensem nisso. Analisem isso. Pensem. Analisem e pense agora nesta passagem. Vou deixar ela se explicar por ela mesma. Veja Shaul, Paulo. Que nome é esse que eu uso? Shaul. Já falei, quem está me acompanhando, quem vem me acompanhando sabe. Shaul é o nome hebraico. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia. Ele era um judeu, um hebreu, da tribo de Benjamim, como ele próprio diz na escritura, da tribo de Benjamim. Mas era um judeu que nasceu em Tarso da Cilícia, em terra estranha. Aí ele pegou dupla nacionalidade. Ele ficou com o nome hebraico, Shaul, e o nome latim, Paulus. Sim, Saulo. Saulo é o modo agrecizado dos gregos falar. Eu já falei muito nisso aqui. Por exemplo, cada pessoa, cada língua tem o seu modo de pronunciar. Jesus Cristo, nós pronunciamos. Em inglês, por exemplo, Jesus Christ. Olha, é a língua que não consegue pronunciar com o mesmo sotaque que nós. É a mesma coisa. No hebraico, o nome dele original, é hebreu, judeu, era Shaul. Mas os gregos, a língua não pronunciava desse modo. Pronunciava Saulo. Era a forma grecizada de falar. E o nome latim, Paulus, o nome romano, porque nasceu lá e ganhou dupla nacionalidade. Amém, amém. Veja só, um homem da estirpe, do gabarito deste apóstolo,
falando de sua condição humana, que é tudo isso que eu estou falando, certo? Mas falando dele, dessa situação humana dele, mas que é a situação de toda a raça humana, de todos nós. Vejam só, irmão, você que não entende, que muitas vezes comete coisas que ficam pensando, imaginando, por que cometeu esse ato? Veja, Paulo falando, Romanos 7, 14 em diante, vamos ler. Porque sabemos que a Torá, a lei, é do Espírito. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendida ao pecado como escravo. Não entendo o meu comportamento. Não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo com a lei que é boa. Entretanto, agora não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha carne, na minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo, esse é o que eu faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mal o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de lei perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Olha só, encontro um tipo de lei perversa, apesar de eu desejar fazer o que é bom, o bem, o mal está bem ali comigo. Porque no eu interior, no meu entendimento, concordo totalmente com a Torá, com a lei de Deus. Mas nos meus membros vejo uma outra lei diferente que batalha contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que opera em meus membros. O bem que eu quero fazer, eu desejo fazer aquilo, mas o mal vem e toma a frente e é executado, em vez de eu praticar o bem. E eu não entendo, eu não compreendo por que isso. Porque em mim não habita nada do que é bom. E aí? Vamos continuar? Veja só o que ele fala. No 24, 7:24. Que criatura miserável sou. Que miserável sou. E aí? Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Quem me livrará dessa situação? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí nessa tradução traz uma forma melhor. Graças a Deus Ele o fará. Ele me livrará, Ele te livrará. Por intermédio de Jesus, o Messias nosso Senhor. E aí? Aí ele continua. Em resumo, com minha mente, sou escravo da lei de Deus. Tenho prazer nela, no meu interior, na minha alma. Mas em relação à minha carne, à minha velha natureza, sou escravo da lei do pecado. E aí? 8, capítulo 8. Portanto, a partir de agora, você que crê, você que aceita a Jesus, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito, que produz vida em união com o Messias Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, a carne inflamada pelo pecado, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da lei fosse plenamente cumprida em nós, que, agora, convertidos, não vivemos mais de acordo com os desejos de nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. E aí? Você compreendeu, irmãos, o que habita em nós? Você habita? Você viu o que habita em nossa carne? Porque muitas vezes você pratica atos e coisas que muitas vezes não compreende, mas se amargura e se entristece. Tem passagens que Paulo fala que luta, que batalha contra essa velha natureza, que o Espírito a partir de agora passa a se sobrepor na sua vida. Que você viva pelo Espírito. Continuando dentro desse capítulo 8, ele fala que nós não podemos viver mais pela carne. E se você vive ainda
pela carne, o Espírito de Cristo não habita em vós. Você tem que viver agora pelo Espírito. Mas é claro que muitas vezes você desliza e a carne é mais forte do que o Espírito, porque na nossa carne não existe nada do que é bom, nós vemos aí. Mas você tem que lutar. Tem que lutar, é uma briga constante até o fim dos tempos. Mas não se amargure, não se entristeça. Viva agora verdadeiramente pelo Espírito. Mas o apóstolo fala, se você peca, involuntário, é diferente. Existe agora um advogado junto ao Pai para te defender. Não o voluntário, voluntariamente. Como líderes ou membros que estão aqui no púlpito, muitas vezes louvando ou pregando, a sua esposa de lado e a amante lá. O Espírito de Cristo habita nele? Não. A Escritura fala claramente. O Espírito não habita em você, que é um pecadeiro por natureza. Quando você peca involuntário, é da natureza da carne. Ela é ruim, não há bem nenhum nela. E não se entristeça. Se policie, se fortaleça, lute. É uma luta diária, dia após dia. Mas se pecar, dobre o joelho, peça perdão a Deus de todo o coração e Ele perdoará você. E Ele te perdoará de todo o coração. Um arrependimento sincero. E Ele dizia, perdoava, o mestre dizia, vai, não peques mais. E aí? Saiba que nós temos muito valor para o Senhor, a ponto de um Deus se esvaziar de sua glória, se fazer carne e levar tudo que era para mim, Ele leva na carne. Pense nisso, amados. Vocês que está me vendo, que ainda não aceitou Jesus, ou que ainda não compreendeu o verdadeiro significado da sua vida para Deus, saiba, você tem muito valor. A Escritura fala que nós não fomos comprados com nada corruptível, nem com ouro, nem como ouro ou prata. Não, fomos comprados com algo que não tem valor. Fomos comprados com algo que não tem valor no mundo. Em termos de dinheiro, nem todo dinheiro do mundo, todo dinheiro do planeta, bota todo dinheiro do planeta aqui, ainda não é capaz de pagar aquele sangue precioso. Não tem dinheiro que pague aquele sangue precioso que foi derramado no madeiro por mim e por você. É impagável aquele sacrifício que Ele fez por mim e por você. Saiba disso. Não seja seguidor de placa ou de pastor, não. Olhe para Jesus. Esqueça os escândalos, porque já está na profecia. Olhe para Jesus. Congregue, escolha, congregue, se quiser congregar. Mas se tiver aversão a isso, tudo bem. Mas uma coisa que eu digo: ame a Deus, ame a Jesus, pratique a justiça, se afaste do mal, ame o seu próximo. Amém. Que as bênçãos de Hashem, o amor de Jesus Cristo, adentre vossa vida, os seus lares, a vida dos seus familiares. E traga a paz que você precisa. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o Eterno quiser. Amém.